altar. Esse momento é momento de nós clamarmos e buscarmos verdadeiramente a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E eu creio que o poder do Altíssimo se manifestará nessa noite. Que a unção de Deus, o poder de Deus, que a autoridade do Senhor esteja sobre os seus lábios nesta noite. Que você possa ser capacitado pelo poder da palavra. Que ao você orar, você possa sentir o toque, a unção, o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, trazendo ali o conforto. Deus querido, nós clamamos nesta noite, Pai. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Vem sobre todo aquele que está aqui nessa noite, Pai. Faz com que a Tua palavra venha, Deus querido, de encontro ao coração dos Teus filhos. Espírito Santo, toca, manifesta o Teu poder, Senhor, quebra todo laço nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua palavra seja, Deus, o conforto, o alimento. Oh Deus querido, nós oramos, Pai, por aquele que está ali enfermo, passando por uma situação, uma dificuldade. Deus querido, libera do Teu poder, Pai, traga cura, traga restauração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua presença seja, Deus querido, toca, Deus amado, do alto da cabeça à planta dos pés, marcando com Teu sangue, liberando o Teu poder, liberando a Tua palavra, liberando a Tua unção. Oh Deus querido, faz a Tua obra, Pai. Espírito Santo, derrama da Tua unção, da Tua autoridade, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que a Tua presença seja, Deus, sobre aqueles que estão ali, Pai, intercedendo, oh Deus querido, por essa vida, oh Deus querido, que o Senhor toque aonde eles estiverem agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, traga ali a salvação, traga ali a cura, traga ali o poder de Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja, Pai, o alimento, o socorro. Que a Tua palavra seja, Deus querido, ali o conforto. Oh Deus amado, em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, por aqueles que estão aqui nessa noite. Nós nos unimos em fé. A Tua palavra diz: aonde há dois ou mais, ali eu estarei. E eu creio, Deus querido, que a unção de Deus está aqui. Eu creio que o poder da palavra está aqui, Senhor. Oh Deus querido, traga cura, traga restauração, traga o mover de Deus em nome de Jesus, Pai. Alivia, arranca a dor, tira o sofrimento, Pai, e libera, Pai, da Tua paz, da Tua alegria nessa noite. Que o bálsamo do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você pode, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Tome o seu lugar. Glória a Deus. Abre ali a palavra do Senhor, lá em Malaquias ainda, capítulo de número 4, verso 6. A palavra diz ali, algo tão poderoso aos nossos corações. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não vos venha e fira a terra com maldição. Olha, queridos, nesse mês nós estamos vivendo ainda aquela palavra de amor. Esse ano todo nós vamos meditar nessa palavra de amor, e eu quero falar um pouco sobre amor dentro da família, dentro da nossa casa. Como é tão importante nós colocarmos a nossa vida dentro do nosso lar, diante da palavra de Deus, e alinharmos a nossa vida dentro dessa instituição que é chamada família. E toda família, querido, tem problema. Amém? Eu não sei se você lembra, tinha uma série que eu acho que é seriado que fala, que chamava A Grande Família. Quem assistiu aquele trem lá? Depois eu vou conversar com vocês. Não. Eu achava muito legal aquele seriado lá, que eu assistia também, né? E
E é o reflexo de uma casa ali, na verdade, né? Eles tentam, diante de algumas histórias, provar ali que toda família tem os seus problemas, tem as suas situações, e de uma forma, é claro, né? Eles abrangem para muitos lados aquele negócio lá, e fica até engraçado, né? Porque também não é daquele jeito também, né? Totalmente. Mas é uma grande realidade. A família, essa instituição chamada família, onde tem filhos, onde tem pessoas ali que depois, às vezes você pode ter dentro da tua casa pessoas que é da tua parentela, que talvez convive junto com você ali, tem avós cuidando de neto, tem pais cuidando às vezes de sobrinhos, e enfim, são tantas situações, mas é uma família. E essa família, querido, ela faz parte de uma vida com Deus, faz parte dos resultados que nós temos diante de Deus. Nós brincamos a respeito do sogro, da sogra, né? Geralmente a gente fica brincando com essas situações, mas na verdade todos eles fazem parte de uma família. Todas elas estão ali incluídas dentro desse perfil, aonde nós precisamos conviver. E queridos, o amor que Deus coloca sobre a nossa vida, nessa instituição que eu acho maravilhosa, eu acho algo poderoso, a instituição chamada família, aonde tem o marido, a mulher, e aí você, quando institui uma família, um matrimônio, eu sempre falo para as pessoas que eu estou realizando o casamento ali, são duas pessoas distintas, uma foi educada em uma casa e outra foi educada em outra. E às vezes o conceito de educação, cada um tem os seus princípios dentro da educação. Um é de um jeito, outro é de outro. Aí você coloca os dois leões dentro de uma jaula só, e aí fala assim, ó, começa a conviver junto. Geralmente o começo do casamento é legal, vai bem, tal. Aí depois vai começando a acontecer aquelas coisas que não eram para acontecer, mas vai acontecendo. Um deixa uma coisa largada no meio do caminho, o outro já não gosta, um manda fazer uma coisa, o outro já não faz, e aí vai surgindo os problemas. E eu falo, querido, que dentro da nossa casa, a convivência dentro de um lar, ela é fundamental para a escola da vida. É onde a gente verdadeiramente tem uma escola. O que é escola? Eu falo que os filhos homens, eles têm que ser realmente conduzidos pela vida do pai, do homem. Ele tem que ser aquele homem que vai ser forjado pela vida do pai ali, por palavras, por atitudes, pelo caráter, pela situação. Por quê? Porque depois, quando ele crescer, ele tem que ser ali o sacerdote do lar. Amém? Mas também o pai também tem um papel muito fundamental na vida da menina dentro da casa, na educação. Porque aquela menina, ela tem que olhar na figura do pai um papel de porto seguro, um papel de segurança, um papel de que quando ela se casar, ela vai ter também uma pessoa que vai cuidar dela. Também é importante isso. E a mãe, eu falo que muitas vezes na instituição chamada família, a mãe, tem muitas delas, né? Isso pode ser entre mãe e pai, mas a maioria são as mães. Daquela de ser aquela protetora, de ser aquela que fica, né, tentando mostrar ali para o marido que o filho não é tão ruim assim, que ele não fez uma coisa tão complicada assim. E aí, na hora dos confrontos dentro dessa casa, e eu estou falando só na parte física, agora só na parte comum, natural, às vezes é o pai que tem que colocar o controle diante daquela situação. É o pai que tem que conversar, é o pai que tem que ir lá, estar junto, estar ali demonstrando o amor. Sabe, amados, porque a vida dentro de um lar, ela não se resume a quem apanhou mais e quem apanhou menos. Ela se resume a quem quer ensinar e quem quer aprender. Porque os filhos também vão crescendo, eles vão falar, poxa, eu também preciso aprender também. Porque todos nós passamos por isso dentro da nossa casa. Mas isso é tão importante para nós nos relacionarmos com Deus. E o relacionamento com Deus
dentro do lar se chama respeito, se chama crescer em maturidade. A gente vai crescendo, a gente vai aflorando. Eu lembro um tempo atrás, já um bom tempo atrás, que um menino veio ajudar aqui na igreja. Eu falei assim: puxa vida, não faz desse jeito que está errado. Aí ele ficou meio chateado, foi para o canto assim. Aí eu falei: o que aconteceu com ele? Ah, é porque você falou que não era para fazer assim. Falei: sério? E ele ficou chateado porque eu falei para ele que ele estava fazendo errado? Então ele ficou chateado. Mas aí eu falei assim: mas ele tem pai? Não, ele só é criado com a mãe. Sabe, amados, às vezes o posicionamento do caráter, muitas vezes da nossa vida familiar, se resume àquilo que nós queremos ensinar também. Isso é responsabilidade nossa. Filhos de Deus, nós temos essa responsabilidade de fazer como que a palavra do Senhor realmente se converta, como está escrito: ela se converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E converter, querido, é mudar de rumo, é sair da rota muitas vezes. E às vezes, querido, nós não estamos querendo ensinar da maneira correta, falar, ser aberto, ser sincero muitas vezes, porque nós estamos vivendo dias de hoje, querido, que a instituição familiar, se nós deixarmos, cada dia mais vai ser destruída, porque hoje as pessoas falam: não, você não deve falar dessa forma, você não deve ter dessa maneira, não, o conselho tutelar vai ir na tua casa, não, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer a respeito de instrução, de sentar, de ter uma palavra, de conversar, não deixar chegar ao extremo, não deixar chegar ao ponto de que não tenha mais controle, porque é tão importante nós seguirmos com a nossa vida em Jesus, colocar a palavra de Deus diante das nossas vidas. Sabe, amados, às vezes é duro, pai, como muitas vezes eu fiz, e eu creio que vocês também já fazem isso já há um bom tempo também, sentar com o filho e falar: filho, fala, o que está acontecendo? E aí o filho começa, porque filho, ele tem as emoções lá em cima, ele não tem às vezes aquele comportamento, muitas vezes que é o natural, ele cria coisas. E eu falo: então, talvez você já fez isso, então, eu entendi o que você está querendo dizer, mas a vida não é assim. A nossa vida, porque cada um de nós temos uma vida no meio da sociedade, e às vezes o teu filho olha coisa, vê coisas lá fora, que você não vai dar para ele, que você não vai se igualar ao que ele quer lá fora, o que ele está vendo lá fora, o que ele consegue enxergar lá fora, mas você tem que colocar a vida dele verdadeiramente diante da tua casa, daquilo que você tem, daquilo que você pode, daquilo que você conhece. E é tão importante isso para nós, querido, é tão importante isso para a nossa vida, quando nós criamos o nosso filho, quando a palavra diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela ficar velha, ela não se desviará. Provérbios 22. Se nós temos a condição de ensinar a criança, é quando é criança. Talvez você tenha oportunidade aí de ensinar a vida dos teus filhos, porque hoje, amados, eu sinto peso no meu coração com tantas situações de crianças hoje vivendo situações de depressão, tentando contra a sua própria vida. Eu fui atrás do problema, na verdade. Eu estava lá com a minha mãe na UPA e um rapaz estava com um problema lá, e eu falei: eu posso ajudar, eu posso orar por ele. Mas ele está depressivo, ele está assim, e eu conversando com o pai ali, e o pai não sabia que eu era pastor, que não sabia nem que eu era evangélico. Falei: nossa, e você
procurou ajuda em alguma igreja evangélica e falou assim: então, esse menino que está aí, ó, desse jeito, nasceu no berço evangélico. Eu me converti antes do nascimento dele. E a gente está chorando, porque nós estamos perdendo o controle da situação do nosso filho. Então hoje, queridos, eu não sei o que o pai fez, mas às vezes não faz nada errado, mas conduz a vida, às vezes, de uma forma natural. Mas o diabo é astuto, o diabo é terrível, o diabo ele sabe entrar na vida das famílias e destruir as famílias. E às vezes nós não levamos em consideração a nossa vida com Deus, na responsabilidade dentro do nosso lar, de fazer o que é certo, de ensinar o que é certo, de promover o que é certo. Sabe, amados, eu não quero ser crítico com ninguém, mas tem pais que dá um telefone para uma criança pequena, mas não consegue colocar um filminho de historinha bíblica na televisão. Dá alguma coisa mais simples para ele entreter o tempo dele, e não ensina a criança no caminho que ela deve andar. E depois, quando fica velho, querido, aí os pais vão chorar por aquilo que não está conseguindo promover. Porque pai que chora, querido, com aquele choro de dor, de ver o seu filho perdido, é porque ele tinha a possibilidade no passado de ensinar o seu filho e não ensinou. E eu comecei a meditar nessa palavra, porque eu vi uma mãe no Rio de Janeiro, estava até esses dias no Facebook, essa mãe passando esses vídeos. Ela estava num local que via que tinha uma pessoa morta, e ela falava que era o filho dela que estava morto. Ela já tinha perdido 2 ou 3 filhos para o tráfico no Rio de Janeiro. Aquele lá que estava morto era filho dela também. E ela pregando, ela falava assim: eu ensinei ele, eu pregava para ele, eu lutava contra a situação, contra a sociedade. Infelizmente eu estou aqui chorando a perda do meu filho. Isso é duro, querido, nós olharmos para dentro de nós e falarmos assim: eu tenho condição de fazer, mas não estou fazendo. Isso é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade da nossa parte. Não é das pessoas. Por mais que teu filho venha na igreja e tenha ali a escolinha para ensinar, e é tão bom os nossos filhos receberem uma palavra ali, é verdade ou não é? Mas a escola continua em casa, a educação continua em casa. Eu não sei se você é daquela época que na escola ensinava: se você vê um velhinho atravessando a rua e você pode, ajuda ele. Quem já recebeu essa instrução dentro de sala de aula? Hoje não se fala mais sobre isso. Infelizmente, hoje se fala de outras coisas, dos seus direitos. Queridos, nós precisamos colocar na nossa vida a posição de seguir a palavra de Deus no ensino. Nós precisamos converter os nossos filhos e o coração dele para nós, e o nosso coração para eles, e ensinar eles a caminhar nessa geração, aonde a nossa, talvez a tua geração lá no passado, foi diferente. A tua geração era, talvez, né, se você era menino, era jogar bolinha de gude, era rodar peão. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? E a geração de hoje é a geração tecnológica, é a geração do computador, é a geração da velocidade, é a geração da estratégia, e não está errado, querido. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou contra o princípio que muitas vezes nós deixamos de praticar, que é a palavra de Deus.
E nós precisamos tomar esse alerta, porque se Deus ama a nossa vida, se Deus ama o nosso coração e aquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa casa, nós somos os responsáveis para o sucesso dos nossos filhos. Talvez nós não tivemos a oportunidade de cursar numa faculdade. Eu não tive. Muitas pessoas não tiveram. Mas os nossos filhos têm. Mas nós precisamos preparar os nossos filhos para entrar nessa faculdade. Porque lá, as instituições, muitas vezes vão contra a palavra de Deus. E nós temos o direito de ensinar os nossos filhos. Ninguém priva isso de nós. E quando nós levamos esta palavra, querido, aos nossos corações, nós percebemos que muitos pais estão chorando hoje. Estão perdendo, muitas vezes, o controle da vida do filho. O filho não está com o coração convertido ao pai. Eu também posso levar na nossa geração que nós tínhamos vergonha de talvez trazer uma palavra de vergonha à vida dos nossos pais. Se nós fizéssemos aquilo e pudesse envergonhar os nossos pais, nós não faríamos aquilo lá. Porque imagina, como que a gente vai envergonhar a vida dos nossos pais? Sabe por quê? Porque o coração estava convertido. E aí você fala, mas eram pais que não tinham Jesus. Eram pais que não eram convertidos. Mas sabe por quê? Porque Deus nunca mudou. Deus nos trouxe até aqui. Deus valorizou a nossa vida. E nós precisamos lutar a respeito dessas coisas, essa maturidade. Nós precisamos entender o verdadeiro amor que está dentro da família. E o verdadeiro amor, querido, tem limite sim. Tem afeição sim. Tem liberdade sim. Mas é uma liberdade diante da palavra de Deus. Nós precisamos ensinar e trazer verdadeiramente disciplina para dentro do nosso ambiente, aquilo em que nós queremos, e cada um de nós temos a condição de fazer isso dentro dos nossos lares. Não é uma via de regra, todos vão ser iguais, não. Cada um sabe qual é o seu ponto mais crítico da sua vida. Cada um sabe qual é o seu ponto que você pode dar mais liberdade, qual é o ponto que você pode ter mais, colocar ali regras e limites. Porque todos nós vivemos em uma sociedade, mas em uma sociedade que um é diferente do outro muitas vezes. E Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe da importância da nossa vida, a condição moral, a orientação moral. Nós precisamos resgatar os valores antigos, a moralidade dentro dos lares. Sabe, amados, às vezes nós não queremos nos preocupar com isso. Nós não queremos olhar muitas vezes para o nosso erro, aquilo que nós estamos fazendo de errado. Mas quando nós chegarmos a uma situação de perdermos o controle, aí vamos chorar, porque nós poderíamos ter feito melhor. E isso, querido, não se baseia só na vida dos pais, se baseia na vida dos filhos também, que tem uma grande responsabilidade. Se baseia na condição que eles estão recebendo, a instrução que eles estão caminhando, a forma que eles estão vivendo. E nós podemos tomar a prova disso também, de entender. Nessa manhã eu falei um pouco sobre Abraão, e Abraão, naquele momento, ele leva o seu filho para diante do holocausto ali, e a única coisa que ele precisava era da provisão de Deus, da dependência de Deus. Só que, amados, na geração familiar, da família de Abraão, todos eles foram bem-sucedidos, porque nós falamos até hoje, o Deus de Abraão, Isaque
e Jacó. Se chama família, e nós temos ele como pai da fé sobre as nossas vidas. E isso é que é poderoso. Porque Abraão poderia ter pensado de uma maneira diferente sobre a vida de Isaac. Isaac poderia ter pensado de uma vida diferente sobre a vida de Jacó. Mas eles não pensaram, eles constituíram aquilo que era certo. Então nós precisamos olhar, queridos, para a nossa vida de amor. O que é amor e o que é muitas vezes libertinagem sobre a nossa vida. O que é amar e fazer aquilo que é tão importante, e às vezes talvez esse amor tenha estragado, porque nós temos que criar conceitos a favor da vida do nosso filho. Nós temos uma escola lá em Itupeva, e às vezes nós falamos sobre isso. Os pais hoje levam seus filhos, às vezes muda de escola, levam seus filhos para ver a escola lá. E a maioria, querido, a grande maioria, pergunta para o filho: filho, você gostou da escola? Se o filho falar não, ele procura outra. Olha onde está o nosso conceito de amor. O nosso conceito de amor não é mais como antes. Eu chorei as duras penas com meu pai uma vez, porque eu ia fazer, todo mundo ia ingressar na escola aos 7 anos de idade, e eu ia fazer os 7 anos de idade em março, e não podia se matricular com a idade que eu tinha, então eu ia perder um ano. Aí meu pai chegou e falou assim: não, ele vai estudar. Eu falei: vai estudar onde? Se não está matriculando, né? Não, vai estudar no colégio de freira. Eu falei: irmão, eu não quero estudar nesse negócio. Estudar no colégio de freira? Eu não quero ser padre. Não, mas você vai estudar lá. E eu tive que ir. Aprendi muitas coisas lá, coisas boas. Mas todos os meus amigos estavam no colégio público. Eu não queria estudar naquela escola. Mas eu fui, por obediência. Estudei, fiz o que tinha que fazer, e depois, no próximo ano, eu fui para a escola, né, ali perto de casa depois. Porque não era a minha escolha, era o que o meu pai estava achando que era melhor para mim. E às vezes nós pegamos e falamos: o que você acha? Não, você não tem que achar nada. Você tem que fazer uma reunião familiar e colocar a tua família em conjunto. Mas não é uma posição que vai mudar a trajetória da nossa vida, porque senão nós estamos errando. Agora que eu posso ter o conserto, nós estamos errando, e quando chega lá na frente, aí não tem mais o que fazer. Já está feito, a criança já tomou aquela certa maturidade. Então, a nossa vida, querido, ela tem que ser baseada diante da nossa missão com Deus. Qual é a tua missão com Deus quando você olha para a vida do teu filho? É fazer dele uma pessoa melhor? É instruir ele na palavra para que ele cresça diante da vontade de Deus? Ou é seguir a vida? Ou é somente olhar? Porque nós, querido, precisamos ter o compromisso diante de Deus. Porque quando os filhos crescem, ele vai ser o reflexo da vida dos pais. Quem o pai é? Quem a mãe é? E aí lá na frente nós vamos descobrir quem são esses que estão sendo gerados agora. Querido, isso é algo muito sério para nós refletirmos dentro do nosso coração. Isso não é mensagem. Isso é uma reflexão para as nossas vidas. O que o amor interfere nas nossas vidas para o nosso crescimento. É olhar para nós e enxergarmos na nossa vida: eu posso mudar isso, eu posso mudar aquilo, eu posso mudar outra situação, eu posso mudar essa forma, essa maneira, esse tipo de educação, eu posso mudar.
Eu posso ter essa palavra dentro do meu coração, porque quando ele crescer, ele pode, e ele tem condição de ter uma vida normal. Não uma vida de ficar o tempo todo, que hoje na sociedade tem acontecido. Os pais continuam ainda sustentando os filhos. Mesmo depois de casado, mesmo depois de um monte de filho, ainda os pais ficam ali ainda dependendo ainda os filhos dependem ainda do dinheiro do pai ainda para sobreviver. E é agora que nós podemos fazer a história da nossa vida verdadeiramente ser um reflexo poderoso lá na frente. Ter uma vida diante da presença de Deus, diante da palavra do Senhor. Eu sei, queridos, que é difícil, mas é possível. Eu sei que é complicado muitas vezes, mas Deus vai dar o caminho, vai colocar o caminho certo. É melhor chorar agora com os filhos pequenos do que depois chorar com eles grandes. E depois não ter mais o controle da situação. É melhor ter um tempo agora e explicar o que é certo. Eu e Silmara casamos a Gabi e o Colho o ano passado. E eu sentei com eles dois. Eu falei assim: vocês sabem o que é ter uma família? Vocês sabem o que é cuidar de uma casa? Vocês sabem o que é isso? Porque senão era melhor que nem casasse. Melhor que ficasse solteiro. Porque a responsabilidade agora, eu posso ajudar vocês, mas a ajuda agora é de fora. Não é mais suprindo as necessidades, não. Suprir a necessidade é vocês que vão ter que orar, vocês que vão ter que clamar, vocês que vão ter que buscar diante de Deus. É ter uma vida agora totalmente desprendida, não é emocionalmente. Tem pessoas que são ligadas emocionalmente com a vida dos filhos ainda, porque não conseguiram cumprir a jornada de uma família bem-sucedida, de uma família diante de Deus. Nós precisamos entender o que é isso, converter o coração dos pais, converter o coração dos pais. Isso é sério, igreja. É verdadeiramente colocar a palavra de Deus entre pais e filhos, e entre filhos e pais. É converter, fazer o que é certo, é colocar o que é certo, e deixar Deus continuar trabalhando. E a família, querido, os pais, eles nunca vão deixar de olhar para os filhos como filhos. Mesmo depois de casado, mesmo depois de ter constituído uma família, ele vai continuar ensinando e declarando a palavra de Deus. Esse é o poder da igreja, cuidar de uma família, de estabelecer uma família em Cristo Jesus. O filho tem que ser filho. Se é um menino, ele tem que crescer como um sacerdote dentro de casa. Se é uma mulher, ela tem que crescer como uma coluna de oração dentro do lar. Respeitando, pegando Efésios 5, sabendo o que é submissão, vivendo a palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus. Querido, só como o pastor Narciso ministrou nessa manhã, só consegue viver isso quem verdadeiramente tem uma revelação no coração, quem é do Senhor. As pessoas que não são do Senhor não conhecem o que é isso, não sabem, não conseguem nem entender. E quando o pastor falou essa palavra, eu lembrei, porque nós estávamos no casamento do meu primo semana passada, e a Silmara, ela sempre fez isso, ela sempre levou o café na cama para mim. Olha que bênção, né? Aleluia. Folgado eu, né? Mas ela sempre levou. Aí meu primo estava lá e falou assim: ele é um folgado.
E a Silmara falou assim: não, eu entendi o propósito de Deus como esposa para o meu marido. Mas o mundo não reconhece isso. O mundo não sabe o que é isso. O mundo sabe que é um exagero isso. Mas graças a Deus, aleluia. Então, nós podemos enxergar isso nas nossas vidas. Se não há uma revelação, como nós vamos alcançar isso? Então, queridos, a educação, na conversão, tem que ser um cristão autêntico, um cristão mesmo. Um homem e uma mulher de Deus para ensinar princípios da palavra de Deus. Senão não é só falar, nós precisamos viver esta palavra. Nós precisamos verdadeiramente tomar posse da palavra e viver uma vida verdadeira na palavra do Senhor. Não é só conhecer a palavra, é praticar ela, é ter o conhecimento dela, para que a palavra de Deus seja verdadeiramente algo poderoso sobre as nossas vidas. Amém? Deus ama a família. Deus ama a tua família. Ah, teu filho pode estar com um problema, pode estar chateado, o teu matrimônio pode estar com problema hoje. Deus ama a família. Deus continua amando a família. Agora, a pergunta é: nós nos convertemos? O nosso coração está convertido a viver as experiências que nós não queríamos viver? Porque nós podemos mudar essa história. Quem crê nisso? Nós podemos ter uma família bem-sucedida em Cristo Jesus. Nós podemos ter uma família de amor. Uma família de amor, querido, não é que não vai ter problema, vai ter muito problema. Mas o amor de Cristo sobre nós vai fazer e vai nos ajudar a vencer todos os problemas da nossa vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Queria que você ficasse de pé, querido. Coloque a mão no seu coração, dê a mão para... Você conhece? Entendi. Vamos orar. Querido, nós vamos orar pela vida da Sueli Ribas. Ela é do pessoal da família do Moital. Acho que você conhece, não conhece? É próxima do Vitor. É parente, não é? Não. É parente do parente. Mas nós vamos orar por ela então, em nome de Jesus. Amém? Mas eu também pego na mão da tua esposa aí, se você está em família nessa noite, na mão dos teus filhos. Vamos orar, querido, como família nessa noite. E vamos apresentar a vida da Sueli também, diante do altar do Senhor. Pai querido, nós sabemos que temos o Senhor, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Nos ajuda, Pai, como família, Senhor, famílias benditas, famílias que têm ouvido a Tua voz, que têm sido ministrado pela Tua palavra, Pai, que têm vivido, Senhor, diante do Teu altar, famílias que são bem-sucedidas nesta terra, Pai, famílias que promovem o bem, famílias que verdadeiramente estão ali vivendo o amor do Senhor, dentro dos seus lares, na sua casa, junto com a sua família, Pai, que o Senhor nesse momento esteja derramando da Tua bênção, Pai, nós oramos, Senhor, nesse ato de aliança nessa noite, Pai, há poder, Senhor, quando nós colocamos a nossa oração sobre o nosso lar. Pai querido, cobre a vida de cada familiar aqui nesta noite, cada casa. Espírito Santo, seja com a Tua igreja, Pai. Livra de todo mal, de todo ataque, de todo maligno, Senhor, de toda seta do inferno, de toda obra das trevas que tem se levantado contra esses lares, Pai, colocando ali jugo, peso, opressão, nós declaramos fora, em nome de Jesus. Clamamos pela Tua bênção, Senhor. Cobre com Teu sangue, Deus querido, a vida da Sueli onde ela está. Ó Deus amado, cobre com Teu sangue a vida dos nossos filhos nesta noite, Pai.
Oh Deus querido, nós clamamos, Pai, vem sobre nós e manifesta o teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Espírito Santo, dê graça, dê sabedoria, Pai, para nós instruirmos a nossa casa, para nós como marido, Senhor, podemos ser bons discipuladores das nossas esposas, para que as esposas sejam ali submissas, conforme diz a palavra do Senhor, Pai, e que nós podemos viver ali, Senhor, em harmonia, em amor, com uma felicidade que vem de Ti sobre as nossas vidas. Nós clamamos pela Tua bênção nesta noite, Pai, e declaramos o Teu poder, e que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós. Em nome de Jesus nós cremos e Te aplaudimos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos receber essas mulheres em nome de Jesus com muita alegria e com a musiquinha do encontro novamente. Aleluia! Glória a Deus.